E aí, pessoal, tudo tranquilo? A gente recebeu um material bem legal de um ouvinte, falando de duas figuras que todo mundo conhece no Brasil, o Nicolas e o Felipe Neto. É isso aí. Mandaram pra gente uns artigos, um guia de estudos, até transcrição de vídeo do YouTube. Pois é, e o que chamou a atenção é que as fontes mostram visões bem diferentes da influência que esses caras têm por aí. Principalmente nesse cenário político que tá, né? Falou tudo, super polarizado. Então o que a gente vai fazer hoje é mergulhar de cabeça nesse material. A ideia é a gente entender, junto com vocês, as diferenças entre o Nicolas e o Felipe Neto. Isso, como eles se comunicam, o impacto que eles causam. Exatamente. A gente quer te dar um panorama completo e te ajudar a entender essa dinâmica toda rapidinho. Sem você ter que ficar lendo um monte de coisa. Beleza? Bora começar. Uma coisa que ficou super clara logo de cara em todas as fontes que a gente analisou é o poder que as redes sociais têm hoje no Brasil. Total. Elas moldam opiniões, Influenciam demais. E todas as fontes concordam que a qualidade da informação, de onde ela vem, quem tá compartilhando, isso faz toda a diferença. A gente tá vendo uma batalha de narrativas online, sabe? Tipo, quem vai ter a versão mais forte da história. Exatamente. E o Nicolas e o Felipe Neto estão bem no meio dessa disputa, cada um do seu lado. É verdade. Então, vamos começar falando do Nicolas. A gente viu só elogios a ele nas fontes. Impressionante, né? Demais. É excelente comunicador, um dos melhores do nosso tempo. Conteúdo de alta qualidade, focado, na verdade, em ajudar as pessoas a melhorarem. E o alcance dele é enorme. Mais de 4, 5 milhões de seguidores no Instagram, só pra ter uma ideia. É muita gente. Mas o impacto dele vai muito além dos números, né? Sim, com certeza. O que mais te chamou a atenção sobre a influência dele? O que me chamou a atenção é essa visão de longo prazo que as fontes mencionam. A ideia é que ele está inspirando uma galera a pensar de forma crítica. E o mais legal é que esse impacto não é imediato. Eles falam num prazo de 5 a 15 anos. A lógica é que, se ele continua produzindo esse conteúdo de qualidade, incentivando o pessoal a questionar as coisas. Isso vai mudando a forma como essa galera mais jovem lida com as informações. Exatamente, com o mundo ao redor. Não é só entretenimento passageiro, sabe? É tipo construir uma base sólida, né? É isso aí. Uma das fontes até destacou o lance dos questionamentos socráticos que ele usa nos vídeos, sobre vários assuntos. Uma forma de estimular o pensamento crítico. Interessante. E tem outra coisa legal. Ele usa a plataforma dele para apoiar causas. Verdade. Principalmente defendendo gente que está sofrendo perseguição política. Isso contrasta bastante com outros influenciadores que usam a plataforma só para se comoverem, né? Totalmente. E a gente até viu menções a outros youtubers, tipo o blog do Paiva e o Fred Rodrigues. Que se inspiram no Nicolas. E eles também têm bastante seguidores, o que é um sinal positivo. Sinal de que essa influência boa está se espalhando. É tipo um efeito cascata. O Fred Rodrigues, por exemplo, tem mais de 250 mil inscritos e vê o Nicolas como um modelo a ser seguido. Legal. Agora, mudando de figura... Vamos falar do Felipe Neto. Isso. As fontes pintam um quadro bem diferente pra ele. Bastante diferente. Ele é um cara super famoso, né? Teve mais de 45 milhões de inscritos no YouTube. Mas a gente viu bastante crítica à trajetória dele ultimamente. Sim, a reputação dele caiu bastante. As críticas são principalmente sobre o conteúdo que ele produz hoje, que é considerado infantil. E os comentários políticos dele no Twitter, que muita gente acha superficial. E aí tem o apelido Nelipifet, né? Que as pessoas usam pra falar dele sem dar engajamento. Pra evitar dar like, comentar, essas coisas. A evolução política dele também gera muita controvérsia. Pois é. Ele criticava o PT por causa da corrupção e depois virou um defensor ferrenho do Lula. Depois da eleição de 2022. Isso. E muita gente vê isso como oportunismo. As fontes sugerem que ele pode ter sido influenciado pelo círculo de esquerda dele. E que ele só repete o que a mídia tradicional, o governo e o STF falam. Sem pensar criticamente. Sem ter opinião própria. E as polêmicas em volta dele só aumentam, né? Infelizmente. Tipo a associação com os Sleeping Giants, que é acusado de perseguir quem pensa diferente. Promover uma ditadura do pensamento, como algumas fontes chamam. Tentar silenciar quem não concorda com ele. Exatamente! E tem também as acusações de hipocrisia. Jogar futebol na pandemia, trapacear no xadrez online. Essas coisas acabam com a credibilidade de qualquer um. E a tentativa dele de se candidatar a presidente. Nossa, isso foi... Usando 1984 como argumento. Pois é, as fontes dizem que ele não entendeu nada do livro. E só queria se promover. Usou o livro de forma superficial. E a gente viu também uma transcrição de um vídeo do YouTube. Onde ele falava de um jeito bem infantil. Totalmente diferente do conteúdo que ele fazia antes, mais analítico. Bem diferente. Outra coisa que me chamou a atenção foi a conexão que as
as fontes fazem entre o Felipe Neto se afastando da política. E a eleição do Trump em 2024. Interessante. Porque parece que os Z-Wave estavam usando recursos para influenciar a política em outros países, né? Inclusive no Brasil. E as fontes sugerem que o Felipe Neto pode ter ficado com medo de ser investigado. Ou de perder relevância se esse apoio do ZWOI diminuísse. Faz sentido. Tipo, ele estava engajado na política por interesse, não por convicção. É essa a impressão que dá. E aí a gente volta para essa polarização toda no Brasil, que ficou ainda mais forte depois da eleição do Lula em 2022. Verdade. As redes sociais viraram um campo de batalha ideológico. Totalmente. Defeitatura do pensamento, influência externa. É um clima bem pesado. E nesse contexto, o jeito como o Nicolas e o Felipe Neto usam as plataformas deles fica ainda mais importante. Porque um está incentivando o pensamento crítico, apoiando causas. E o outro está promovendo uma narrativa política específica, pensando só em si mesmo. Eles refletem as divisões que existem na sociedade. Lembra da batalha de narrativas que a gente falou? As fontes mostram que vários grupos querem emplacar suas versões da história online. E a influência desses caras pesa bastante nisso. Com certeza. Então, resumindo a história. O Nicolas é super elogiado por incentivar o pensamento crítico e apoiar causas importantes. E o Felipe Neto recebe várias críticas por ser superficial, interesseiro. E por repetir as mesmas narrativas políticas de sempre. Exatamente. Para você que está acompanhando a gente espera que esse mergulho tenha te dado uma visão completa dessa dinâmica complexa. A gente te deu um atalho para entender quem são esses caras, como eles funcionam. E para finalizar, a gente te deixa com uma pergunta para pensar. Qual o papel que você acha que cada um de nós que consome conteúdo online tem na formação do futuro do debate público e do pensamento crítico no Brasil? Que tipo de influência a gente quer ter? Quais vozes a gente escolhe amplificar? Vale a pena refletir sobre isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.